Muito bem, agora meio-dia e 35, nós estamos ao vivo e hoje, dia 12 de março, é o Dia Mundial do Rim. Isso mesmo, você já se preocupou com eles? Olha, o tema esse ano é rins saudáveis. O foco é alertar a população aí com relação à adoção de hábitos saudáveis. Olha, para falar sobre esses hábitos saudáveis, a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com a chefe de enfermagem da ProRim, que é a Jacimir Samerdak. É isso mesmo? Isso mesmo. Jacimir Samerdak, que está com a gente aqui e vai trazer dicas importantes para a sua saúde. Afinal, a primeira pergunta que eu faço, dizem que se o rim não está funcionando bem, tudo vai mal, é isso? Tudo vai mal. O corpo não responde, o coração não vai responder, o cérebro não vai responder, porque o rim ele é um órgão regulador e ele mantém as informações para os outros órgãos. Então, é de suma importância a gente ter ele em bom funcionamento. Quando a gente fala em hábitos saudáveis, quais seriam esses hábitos saudáveis com o nosso rim? Cuidar principalmente, uma das causas da insuficiência renal ou da doença renal é a pressão alta e a diabetes, o açúcar elevado no sangue. O açúcar elevado no sangue, o que acontece com o rim? Se eu comer muito doce ou se eu tomar muito café com açúcar, por exemplo, em excesso? É porque se você já tem a doença, que é o diabetes, que é uma doença crônica também, que ele precisa de tratamento contínuo, porque não é porque regularizou a diabetes que tu vai deixar de ser diabético, tu vai permanecer sempre diabético. Então, tem que tomar a medicação corretamente, mesmo estando com as taxas de glicose normal. Porque o grande problema é que a população acha que tomou o remédio da pressão, o remédio do diabetes, fez o teste lá, tá bom, não precisa tomar. Ao contrário, aí que foi acertada a dose da medicação e precisa continuar o tratamento, porque a elevação e o desequilíbrio vão fazendo com que os rins não tenham mais... ele vai, as veias dentro do rim é como se fosse um infarto, né? O rim não vai chegar mais o sangue para fazer a filtração do sangue dentro do rim. Então, precisa sempre controlar essas causas principais. O que nós podemos fazer para prevenir isso? Ter uma dieta saudável, fazer exercício. A dieta, principalmente o sal, né? Dentro, para quem tem a tendência para ter pressão alta. Fazer exercício, se alimentar, tomar medicação conforme prescrição médica. Não fumar, né? Porque o fumo faz com que eleve a pressão também. Então, são coisas simples do dia a dia que a gente deveria de fazer, que previne não só a doença renal, mas as doenças que colaboram para ter a insuficiência renal crônica. Eu tenho um dado aqui em relação ao número de pessoas que passam pela diálise, que é o tratamento aí do rim, né? Que é esse tratamento que é feito também aqui em Joinville, que, aliás, diga-se de passagem, é referência. São quantos mil brasileiros que estão passando pela diálise? Hoje são em torno de 100 mil brasileiros que fazem hemodiálise 3 vezes na semana, em sessões de 4 a 5 horas de tratamento, e é um tratamento contínuo. Ele vai fazer sempre até o resto da sua vida, a não ser que ele faça o transplante. Transplante de rim. Isso, que o transplante também é um tratamento, ele precisa ser acompanhado após a cirurgia e o uso de medicação contínua. Pois é, aí eu pergunto para a senhora, né, em relação a dicas saudáveis. É tipo, beber muita água, isso ajuda também? Hábitos alimentares saudáveis, essas questões ajudam? Ajuda, porque tomar o líquido vai fazer... eu sempre falo assim, ó, tudo que é excesso... Não dá só para tu tomar água e não se alimentar adequadamente, né? Então, tem que ser tudo moderadamente. E hábitos saudáveis é uma alimentação leve, que tu não fique obesa, porque a obesidade mórbida faz com que você tenha pressão alta e tenha outras complicações, né? A alimentação leve, que tu consiga fazer uma boa digestão. Então, são hábitos saudáveis do dia a dia que todos nós deveríamos ter aqui, ou caminhadas, né? Exercício faz
parte do dia a dia. E o pessoal chega lá e diz, mas eu tinha pressão alta, mas eu não aguentava caminhar porque eu tinha meu joelho, que era ruim, que não sei o quê. Não importa, se tu caminhar 10 metros hoje, mais 10 metros amanhã, tu vai fortalecendo a tua musculatura e faz com que esse exercício, ele te traga outros benefícios para a pessoa, né? Para a gente, né? O importante é não desanimar, é continuar fazendo o exercício. Aí eu pergunto para você, a chefe de enfermagem lá da ProRim, em relação a esse dado que eu recebi aqui agora via e-mail. O que é a doença do rim? Como é que acontece? É uma doença crônica renal? Como é que funciona? A doença renal é uma doença silenciosa. Tu nunca vai ter manifestações clínicas. Tu não vai ter dor nas costas, ela não te dá sinais de que você tem, a não ser um quadro de infecção, que é diferente. Mas 90% das pessoas, elas têm a doença renal e não têm sinais clínicos nenhum. Porque existe a doença renal, existe estágio 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no estágio 1, as manifestações são... só vou detectar no exame de creatinina e não vou ter sintomas de doença renal. Agora, no estágio 3 e 4, eu já vou começar a ter sintomas da doença renal, que seriam fraqueza, mal-estar, desânimo, prurido, que seria coceira no corpo, porque aí já não está mais fazendo a filtração correta. E no estágio 5, já exige o tratamento, que é a hemodiálise. Então, quando chega a pessoa no estágio 5, eu não tenho mais como fazer prevenção dessa doença. Quando eu detecto uma doença renal no estágio 1, 2, 3, eu posso fazer o tratamento e levar 10, 15 anos para que essa doença evolua e que o paciente precisa fazer o tratamento de hemodiálise. Tá certo. Olha, hoje aqui em Joinville, como é o dia do rim, hoje está acontecendo uma programação na Praça Nereu Ramos, né? Isso, com verificação de sinais vitais, que seria a verificação da pressão, e a coleta de creatinina. O que é a creatinina? A creatinina vai dizer se o teu rim está funcionando adequadamente ou não. E através desse exame, a gente vai poder classificar que estágio de doença a gente tem. Uma coisa importante que eu vejo, Maicon, é assim, as pessoas, hoje a gente tem a qualidade de vida, então está tendo uma sobrevida dos pacientes, nossa, né? E hoje as pessoas igual ou acima de 75 anos, a metade dessa população, ela já tem estágio de doença renal e que precisa ser acompanhado. Então, tá certo. Só para a gente saber aqui, esse exame de creatinina que está acontecendo na Praça Nereu Ramos até às 5 horas da tarde, tem algum custo? Não, não vai ter um custo nenhum. Ele vai ser lá, vai coletar, vai ganhar uma senha e ele vai retirar esse dado lá no laboratório. Como é uma parceria junto à Fundação ProRim, os exames que tiverem alterados, né, vão ser enviados e provavelmente a Fundação ProRim vai entrar em contato com a pessoa que estiver com o exame alterado. Então tá certo, gente. Olha só, você que tem dúvidas, será que o meu rim está funcionando bem, não está funcionando muito bem? Então você passa hoje na Praça Nereu Ramos até às 5 horas da tarde, faça um exame gratuito da creatinina que vai avaliar, então esse exame vai definir se o seu rim está bem ou está ruim, né? E é gratuito, né? É gratuito. Muito bem, eu conversei aqui no estúdio com a chefe de enfermagem, a Jacemir, que atende lá na ProRim, que fica no bairro Boa Vista. Aliás, falando em ProRim, o hospital, né, ProRim, já podemos dizer assim, é referência no Brasil, né? Isso, nós temos hoje os nossos índices que a gente avalia de qualidade, né? A gente tem uma taxa de mortalidade igual, da doença renal crônica, igual a 8%. Pode falar. Temos uma taxa dos pacientes que transplantam em torno de 92%. Hoje a gente tem em torno de 1.200 pacientes acompanhando em sessão de hemodiálise. Temos 1.300 pacientes que já realizaram transplante aqui em Santa Catarina, na Fundação ProRim, numa parceria com o Hospital São José e o Hospital Regional. Tem 200 pacientes aguardando uma doação
de rim para ser transplantado. Então, é um trabalho que a gente sempre busca uma qualidade de vida tanto para os pacientes. Temos a escola, que hoje a gente está uma outra linha de ensino também, que a gente está buscando para aprimorar os profissionais para atender a comunidade. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação e até a próxima, tá bom? Obrigada. Valeu.